Olá investidoras, olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente inicia um novo quadro, o quadro Daronco Responde, onde eu vou responder as principais dúvidas que vocês colocam lá na caixinha do Instagram e também nos comentários dos vídeos, tá? Então a gente selecionou algumas dúvidas bastante comuns que vocês encaminham para nós e eu vou trazer a resposta de cada uma delas, tá? Antes de começar, não deixe de se inscrever, deixa um like nesse vídeo, coloca nos comentários o que você quer que eu responda, que eu vou responder para você. Só colocar lá no comentário ou mandar no nosso Instagram, @joão.daronco, @statusinvest. Vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta que eu separei aqui, do Gui, tá? Do Gui Ryuga, ele pergunta: por favor, eu preciso saber o que acontece depois de comprar um ETF. E aí, para quem não conhece, ETF basicamente é um índice, né? Vocês podem, acho que o ETF mais famoso da Bolsa Brasileira é o ETF do Ibovespa, e aí existem vários ETFs do Ibovespa, mas um ETF basicamente está relacionado com um índice de mercado, e esse ETF vai seguir esse índice. A gente tem, por exemplo, BOVA11, que é um ETF do índice Bovespa, ele segue o índice Bovespa, né? Vai ter uma performance muito semelhante, ele copia a carteira do Bovespa. A gente tem, por exemplo, o ETF Small 11, que é um ETF que busca replicar o índice Small Cap. A gente tem o IFVB11, que é um outro ETF que segue replicar o S&P 500. Então, basicamente, é um ativo que busca replicar os índices, né? E aí o nosso amigo Gui, ele pergunta: o que acontece depois de comprar um ETF? Basicamente, você vai estar se expondo ao índice que você comprou. E aí um ponto relevante para diferenciar ETF da questão de ações, e ETF seria um fundo passivo, ele segue o índice, né? Ações é mais uma gestão ativa, de você escolher o ativo. Mas a diferença, para grande parte deles, é que o ETF, ele recompra os dividendos. Enquanto a ação você vai receber o dividendo na sua conta, o ETF, o dividendo ele é recomprado no próprio ETF e aí isso é refletido na cota, tá? Geralmente é assim que acontece. Então, é isso, você vai se tornar participante aí, acionista do ETF, deve seguir o índice, você vai ganhar conforme o índice performe. O que eu diria para ter cuidado com o ETF, né? Cuidem os custos, principalmente, e cuidem qual que é a carteira ou qual que é o índice que ele está exposto. São os dois principais pontos, tá? Próxima pergunta do nosso querido amigo Orlando Moura, ele coloca: como interpretar fluxo de caixa? E aí o fluxo de caixa ele pode ser dividido em 3 tópicos, tá? Fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamento. Vamos para cada um deles. Fluxo de caixa operacional, ele basicamente é o fluxo de caixa advindo da operação. Né? Começa lá com lucro líquido, depreciação, entre outros, e depois se subtrai todas as questões ligadas à variação no balanço, tá? Variação nos ativos, variação nos passivos. Então, por exemplo, se a empresa ela aumentou o estoque, ela teve que tirar dinheiro de caixa e botar em estoque. Então, um aumento nos estoques diminui o fluxo de caixa operacional. Se a empresa conseguiu aumentar os seus fornecedores, ou seja, tem mais gente, aumentou o prazo ou alguma coisa nesse sentido, acaba que você consegue se financiar com o capital do terceiro. Então, você deixou de tirar dinheiro do seu caixa e pagar os seus fornecedores, você alongou essa conta. Então, fica mais dinheiro em caixa. E esse é o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa de investimento ou desinvestimento tem a ver com o CAPEX, os investimentos que você vai fazer imobilizado, intangível, etc., para crescer, basicamente, ou manutenção, depende muito, tá? Mas é fluxo de caixa de investimento. Quando você coloca o operacional menos de investimento, em geral você tem um fluxo de caixa livre da empresa, o pessoal costuma chamar assim. E aí, por fim, a gente tem o fluxo de caixa de financiamento. Se a empresa pegou alguma dívida, pagou alguma dívida, se teve também, por exemplo, pagamento de dividendos, aumento de capital, entre outros. E aí, depois que você fizer o somatório do fluxo de caixa operacional, mais o fluxo de caixa de investimentos, que em geral é negativo, porque é um desembolso, né? Mais o fluxo de caixa de financiamento, você chega na variação de caixa. É esse o fluxo de caixa. Busque empresas que tenham fluxo de caixa positivo, consistente e crescente ao longo do tempo. Próxima questão do nosso amigo Rodrigo Pires, tá? Ele mandou lá pra gente:
João, por ordem de relevância, quais os melhores indicadores de um ativo? Cada indicador ela tem sua função, né? Então existem indicadores mais objetivos e necessários para avaliar o preço, o endividamento, etc. O que eu diria para vocês? Por ordem de relevância, o que eu busco, tá? Eu gosto de olhar três principais, né? Primeiro, ligado à rentabilidade, e aí a rentabilidade tem a ver com qualidade do ativo. Então, eu gosto muito do ROIC. Segundo indicador que eu gosto de olhar é o grupo preço, que preço importa, né? Assim, pode ser a melhor empresa do mundo, mas eu não vou pagar infinito nela, né? Então, preço importa, eu gosto de olhar indicadores de preço, e aí pode ser PL, EBITDA e Dividend Yield. E aí, por fim, terceiro grupo, que eu gosto de olhar é endividamento, porque quanto mais endividada uma empresa, maior o risco dela quebrar, né? E aí a quebra, basicamente, é perda permanente de capital. Então, gosto de olhar endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida sobre patrimônio líquido são os indicadores que eu mais gosto. E aí, por fim, você poderia também olhar a questão de crescimento, né? CAGR, que é o crescimento composto anual do lucro, da receita, etc. Mas, para mim, esses três são, sim, extremamente necessários. Rentabilidade, ROIC, valuation e endividamento. Próxima pergunta do nosso querido amigo Maurício Lazzaretti, que ele coloca: Selic versus varejo, influencia direto? Sim, é uma influência direta, tá? Por quê? Quanto menor a Selic, maior é o impulso para se comprar, para o dinheiro girar, se movimentar, para existir consumo, né? Quanto menor a Selic, maior consumo. Então, quando a gente tem uma Selic crescente, a gente tem um menor consumo. E aí a gente tem esse primeiro ponto, menor consumo. O segundo ponto é que acaba que grande parte das varejistas atualmente estão endividadas. E aí, quanto maior a taxa de juros, maior os juros dessa dívida e pior o resultado, né? Ainda mais para uma empresa ou para um setor, como é o caso do varejo, que tem possui margens muito, muito baixas. Então, sim, influencia diretamente, tá? É uma influência que acaba por ser inversa. Quanto maior a Selic, pior o varejo. Quanto menor a Selic, maior o varejo, tá? Melhor o varejo. Em geral, vai. Próxima pergunta do nosso querido amigo Wirley Arantes, tá? Ele coloca: patrimônio com 10% de perdas em FIIs. Realizar ou esperar? Basicamente, você tem que entender por que você venderia, né? Simplesmente caiu e o mercado inteiro caiu e tá tudo bem? Pode ser. E aí, nesse caso, eu não realizaria. Do ponto de vista de que mudou algo na tese, algum risco se concretizou, teve uma perda de fundamento, aí sim, talvez faça sentido você vender os FIIs que você tem, partir para outros FIIs, tá? Eu gosto de dividir a opção de venda de uma ação, o FII, em 4 principais pontos, tá? Motivos. Primeiro, perda de fundamento, né? Algo que você esperava não se concretizou, perdeu vantagem competitiva, etc. Perda de fundamento. O segundo é para o caso de você encontrar uma oportunidade melhor. Então você pode ter o dinheiro aqui, rendendo, sei lá, 5% ao ano, e aparece uma oportunidade melhor, que deve te dar 8% ao ano. Então você faz essa troca, né? Quando você tem um ativo muito bom, é interessante, faz sentido realizar aí para fazer a troca. E por fim, o terceiro motivo que eu traria é se o preço ficou muito esticado. Então acabou essa margem de segurança, talvez não faça sentido continuar naquele investimento. São os 3 principais tópicos que me fazem vender uma ação ou um FII, tá? E aí, para finalizar, queria pegar aqui a questão da Grace, tá? Oliveira, ela coloca: como calcular o preço teto? Basicamente, o preço teto ele pode ser calculado da seguinte forma: você precisa chegar no preço justo do ativo, e existem vários métodos para você chegar naquele preço justo, preço-alvo. Existe o DCF, que é o Discounted Cash Flow, que é o fluxo de caixa descontado, né? Existe o método de avaliação relativa, múltiplos, por exemplo. Existe o método de custo de reposição, entre outros. Você vai lá, faz seu modelinho, chega num preço-alvo, né? E aí você tendo esse preço-alvo, o preço teto nada mais é do que o preço-alvo com uma margem de segurança necessária para que você não perda capital ou diminua muito a probabilidade de você perder capital. Então vou dar um exemplo para vocês. Imagine que existe uma petroleira, tá, na bolsa, que no seu preço justo ela deveria valer R$20. Tá? R$20, beleza, João? Tranquilo, entendi até agora.
Só que para eu chegar nesses 20 reais, eu tive que assumir uma premissa. E a minha premissa é que o preço do petróleo, no longo prazo, deva girar em torno de 60 a 70 dólares. Né? Então a empresa vale 20 reais se o preço do petróleo girar entre 60 e 70 dólares. Né? Eu não sei se o preço do petróleo vai girar em torno disso. Por conta disso, eu tenho que estressar um pouco o cenário. E aí eu pego o preço do petróleo numa das mínimas históricas, e eu estaria falando de um preço de 40 dólares, e veria quanto que a empresa deveria valer com esse preço do petróleo valendo 40 dólares. Né? Então, se o preço do petróleo tiver de 60, 70, a empresa vale 20, e se tiver 40, a empresa vale 14, por exemplo. Tá? Então, eu precisaria desses 6 reais de margem de segurança. Eu comprando essa ação abaixo de 14 reais, eu estou bastante seguro. Né? Grande parte dos cenários eu vou ganhar dinheiro. Né? Pode existir um cenário que o preço do petróleo vai para zero no ano que vem. É difícil, né? Pode inventar aí energia via fusão, né? E se tornar industrialmente viável, economicamente viável. Pode ser, mas é muito difícil, né? Improvável, eu diria. Então, basicamente o preço teto é aquele cenário pessimista, que você tem uma mais segurança frente ao preço justo, tá? Seria basicamente isso. E é essas perguntas que eu queria responder hoje, tá? Que vocês mandaram lá no Instagram. Gostou desse quadro? Não gostou? Quero saber seu feedback, coloca nos comentários, direto e reto, sem enrolação, bem objetivo nas respostas, coloca nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida também, coloca nos comentários que eu vou puxar, vou trazer esse quadro periodicamente, Daronco Responde, tá certo? Deixa um like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal também se você não é inscrito e vejo vocês no próximo vídeo. Bons investimentos a todos!